E a gente vai falar então do anti-rugas instantâneo, doutora Márcia. Pois é. Que virou uma febre nos salões de beleza. Uma febre. E isso dá tempo porque ele age instantaneamente, né? Como é que funciona? Do que é feito esse produto? É uma substância química que consegue ter essa capacidade de esticar a pele. E bolsas, né? Também a gente vê resultados muito bons para aquelas bolsas embaixo dos olhos. Pode passar todo dia? Pode, não tem nenhuma contraindicação. Se a pessoa passar uma vez e não tiver nenhuma ardência, nenhuma vermelhidão, não tiver coceira, porque ele é um produto químico, como qualquer outro, a pessoa pode ter alergia e não saber. Então, se ela não teve nenhuma dessas manifestações, pode usar todos os dias, que não tem importância. A Michele Loreto foi às ruas aqui de São Paulo para fazer um teste. Levou algumas mulheres para experimentar esse anti-rugas instantâneo. Vamos ver. Rugas, linhas de expressão, isso te incomoda? Muito. Onde que te incomoda mais? Nos olhos. Principalmente aqui, né? E aqui, né? Nessa parte aqui, nos ao redor dos olhos, né? Na testa, mas infelizmente acontecem. Ai, ai, a gente nunca tá totalmente satisfeita, né? Sempre tem uma coisinha aqui, outra ali, que poderia melhorar. E aí, a gente tenta de tudo. Eu uso um creme à noite e um creme de manhã só, mais nada. Eu passo creme. Eu procuro creme para protetor solar. Eu uso os creminhos básicos. Eu tô com 73. Mas tá muito bem. Se existisse um creme que desse aquela puxadinha básica. Perfeito, adoraria. Já existe? Sim, tem um anti-rugas instantâneo que promete esse efeito Cinderela. Não é um tratamento, ele é um efeito que perdura, né? De 4 até 6 horas. Quer fazer um teste? É? Sério? Sério, vamos? Vamos tentar? Aonde? Ali, já vou te levar. Vamos? Vamos lá. A Cristina tirou a maquiagem antes porque o produto tem que ser passado com a pele limpa. Nesse caso aqui eu tô puxando um pouco para que possa pegar bem, ó, tá vendo? Na marcação da linha dela. Bem suave. No antes e depois fica claro. O bigode chinês ficou bem menos marcado. O que você achou? Nossa, diminuiu, né? Diminuiu bastante. Gente, praticamente sumiu. Quem vai completar a transformação da Cris é a maquiadora Fernanda. A única diferença é que você não pode utilizar um produto muito oleoso. Mas pode passar o pincel assim? Pode não passar tira? o pincel normalmente, não tira. Pronto, Cris, e aí? Amei. Vamos dar uma olhadinha ali no espelho? Nossa, ficou muito bom, né? Vou ter que ir pra balada hoje. Hoje eu vou. Hoje o maridão vai ter que passear. Intimou o marido. Vamos ver de novo o antes e depois dela, doutora Márcia, porque realmente o efeito ficou muito bacana, né? Muito bom. Ficou muito bom esse efeito da Cris. Ela reclamava do bigode chinês, que é a reclamação de muitas mulheres. E aí a aplicação tá ali, ainda sem maquiagem. A gente tá vendo aqui na reportagem, a gente viu com a maquiagem, mas sem maquiagem dá pra ver muita diferença, Veja que né? até aqui embaixo, né, também, se a gente perceber, que a gente chama aqui de marionete, também melhorou. Acaba melhorando o todo, né? Então, doutora Ishida, isso é uma coisa que a gente repara aqui nessa foto, porque parecia que ela tinha um pouco essa área mais sombreada. Quando ela passou, interessante que ela passou só aqui no bigode chinês, e aqui deu uma sensação que ficou mais clara também a olheira dela. Realmente melhorou. A gente percebe que puxou um pouco a pele para baixo. Então isso ameniza um pouco essa flacidez desse sulco, essa parte mais escura, que a gente chama de caminho da lágrima. É mais ou menos o que acontece quando faz preenchimento. Você puxa um lado e acaba esticando todo o resto do rosto junto. Exatamente. Os preenchedores hoje em dia são utilizados mais com essa finalidade, de preencher espaços que estão vazios. Vamos ver o outro antes e depois, agora da Érica, que ela estava reclamando bastante das bolsas, doutora Márcia, das bolsas dos olhos. Olha lá. Então, pela ação dessa substância química, essa redinha que ele faz é como se ele puxasse, é como se fosse um sutiã, que ela acaba puxando a bolsa, então ele faz muito bem esse papel. Às vezes a ruga pode ficar um pouquinho mais marcada aqui embaixo, você tá vendo? Mas depois com a maquiagem acaba disfarçando. Mas se você observar só a bolsa, a melhora é muito significativa. Melhora bastante. Tem o nosso reloginho ali, não são as 12 badaladas que acabou o efeito, mas são 6 horinhas só. Aí acabou o efeito, volta tudo ao normal. Você falou da redinha, doutora Márcia. Vamos ver aqui como é que funciona essa redinha quando a gente está pegando assim
ampliando isso pra gente ver de pertinho como é que seria essa redinha que funciona na nossa pele. A penetração é muito profunda, não, doutora Márcia? Ela é bem superficial, fica só na epiderme, então ela também, exatamente por isso, ela não vai estimular o colágeno, então ela não tem essa ação. Não é um tratamento. Não é uma ação instantânea mesmo. Então, vai ficar exatamente só aqui em cima, essa substância, e essa redinha, no caso, como a gente comentou, ele vai secando, então ele vai ter essa capacidade de puxar, de esticar, e com ele leva consigo essa bolsa, que então tem essa sensação, né, visual, de que a bolsa foi embora. Que foi embora. E vamos dar uma olhada ali, o que a gente pode... Antes, eu vou mostrar onde a gente pode aplicar, mas antes tem uma pergunta da internet aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Auditório Virtual Gisele. Usar muita maquiagem causa envelhecimento precoce, doutora Márcia? Essa é uma dúvida de muitas mulheres, Muitas né? mulheres, então, Gislene, não causa, né? A gente sabe que se você não retirar direitinho, essa maquiagem pode levar a uma desidratação da epiderme. Então, você fica com um aspecto, uma pele desidratada, fica com aspecto envelhecido. Então, o ideal é que você use um demaquilante correto e aí sim use um hidratante ou um creme noturno, por exemplo, nutritivo. Ainda bem, né? Porque senão a gente que trabalha na televisão estava perdida, doutora Com Márcia. certeza. As áreas onde a gente pode aplicar esse anti-rugas instantâneo, quais são? Então, a gente tem aqui ao redor dos olhos, né, que são os famosos pés de galinha, na região frontal, que são aquelas rugas que ficam de expressão aqui em cima, a glabela, né, o nome esquisito, mas é o nome que a gente dá a essa parte aqui, da parte frontal, perto aqui do nariz, o bigode chinês, né, que é aqui dos lados, e aqui embaixo seria a parte mais das rugas e das bolsas. Tem mais pergunta, vamos ver agora de quem é. Da Jéssica. Esse produto instantâneo não prejudica a pele depois do efeito? Não, Jéssica, não, porque ele não tem essa penetração profunda, né? E como a gente comentou, se você não tiver nenhum tipo de alergia, quando você remover, a gente pede para remover, por exemplo, com demaquilante, não vai ter nenhum problema. Se você sentir a pele um pouquinho mais ressecada, use um bom hidratante que tudo vai voltar ao normal. Doutora Márcia, eu já vi algumas amigas me contaram que usaram e que não ficaram os 10 minutinhos paradas depois da aplicação e que craquelou muito a maquiagem. Então é importante permanecer esse tempo sem se mexer muito mesmo. Muito importante, porque é como se ele estivesse moldando aquele formato. Então você tem que ficar brincar de estátua, né? Para ficar os 10 minutinhos, bater, nunca esfregar, fazer com toquinhos assim, e depois ficar os 10 minutos sem fazer grandes expressões para que aquele silicato seque exatamente como você quer ficar depois. Avisa no salão de beleza que você está ali com esse tempo, porque todo mundo adora conversar no salão de beleza, né? Não pode. Então você não pode falar nessa hora. É brincar de estátua. Pergunta do nosso auditório virtual de novo. Olha lá, Caroline, qual a idade ideal para começar a usar produtos que previnem o envelhecimento da pele, doutora Márcia? Dá uma notícia boa. Então, né, assim, a medicina, né, a gente sabe que o nosso envelhecimento começa aos 25 anos. Então, a gente já começa a perder coisas importantes a partir dos 25 anos. Então, lógico, o filtro solar, eu sempre digo que é o melhor anti-ruga que existe, começar cedo. Mas como os cremes nutritivos, os pró-colágenos, a gente indica a partir dos 25 anos. Uma vez eu vi um depoimento da Cindy Crawford, que era meu ídolo na adolescência, e ela disse que aos 38 começou a sentir o efeito dos cremes que ela passava aos 28. Olha que mais ou menos isso. É mais ou menos uns 10 anos depois, tem que insistir. Como diz a Sandra Nemberg, o creme compensa. Compensa. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada. Pri, quem amamenta pode usar o anti-rugas instantâneo? Meu bebê tem 11 meses e ainda mama no peito, a Pri tá falando. Doutora Márcia, é fato, né? A gente que amamenta às vezes fica muito na dúvida em relação ao que pode e o que não pode usar. Esse pode? Então, a gente tem que levar em consideração, assim, todos os trabalhos, eles não são feitos em mulheres grávidas e mulheres que amamentam. Por isso que a gente não sabe, né? Porque eticamente isso não seria possível. Então, espera, né? Espera amamentar e depois você começa a usar. Mais dúvidas de quem agora? Do Paulo. Esse produto pode ser utilizado por homens? O efeito é o mesmo? Pode ser utilizado por homens, né? O homem tem uma musculatura mais rígida, uma pele um pouco mais grossa, mas pode usar da mesma forma. Principalmente nas bolsas, a gente vê um resultado muito interessante.
Pergunta do nosso auditório virtual, doutora Márcia, a Andréia. O creme resolve problemas de rugas ao redor da boca? Muita gente se incomoda com essas rugas, doutora Márcia. A gente chama até de código de barras, né? Que fica aparecendo aquele creme anti-rugas ou até o anti-rugas instantâneo. O que a gente podia falar para a Andréia? Vai dar uma amenizada, não vai responder 100% como os outros locais. Mas como tem aquela redinha que vai dar aquela sensação de puxar, pode experimentar que tem um resultado relativamente bom. Tem um resultado bom. Pode tentar. Pode tentar. Obrigada, doutora Ishida. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada pela sua companhia. Se cuida. Fica agora com o encontro. A gente volta a se encontrar amanhã aqui.